Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln. Estamos começando aqui a nossa aula 11 do nosso curso de geração distribuída compartilhada da Vatio. Bom, pessoal, essa aqui é uma das nossas últimas aulas do nosso curso. Nosso objetivo aqui é trazer os principais pontos de otimização da gestão de créditos, né, principalmente da gestão de energia, principalmente, né, em duas abordagens, né? Aquilo que a gente tem que se preocupar em não fazer, né, porque gera muito problema para a nossa operação, para a gestão como um todo, e algumas boas práticas que a gente pode adotar que vão facilitar efetivamente o controle e a gestão de créditos no longo prazo, tá bem? Então, bom, pessoal, nosso primeiro tópico aqui é sobre um tema que a gente já debateu bastante ao longo do nosso curso, que é com relação à dupla injeção. Então, o que quer dizer a dupla injeção? É quando eu tenho uma unidade beneficiária recebendo crédito de mais de uma unidade geradora, né? Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho do nosso quadro, né? E aí, o que nós temos, né? Sempre nós vamos ter aqui um veículo jurídico, e esse veículo jurídico, ele vai ter várias unidades geradoras penduradas ali dentro dele, né? E aí, nesse cenário aqui, nesse case que a gente trouxe hipotético para vocês, a gente vai trabalhar somente com duas usinas apenas para ilustrar o que acontece na dupla injeção. Então, a gente vai trabalhar aqui com a nossa usina 01 e com a nossa usina 02. Na nossa usina 01, a gente vai ter 4 unidades consumidoras beneficiárias, tá? Então, a gente vai ter a unidade consumidora A, a B, a C e a D, tá? Já do lado da usina 2, nós vamos ter 3 unidades consumidoras beneficiárias. Então, a unidade consumidora E, a F e a B novamente. Então, ou seja, nós estamos trazendo aqui uma unidade consumidora que está dentro de um veículo jurídico, mas está em 2 listas de distribuição, uma da usina 1 e outra da usina 2. Quando isso acontece, é o que nós chamamos aí de dupla injeção ou múltiplas injeções, no caso de ser mais de 2 usinas, tá? E qual que é o nosso maior problema aqui, né? A gente comentou muito com a questão da gente evitar múltiplas injeções, porque a gente não consegue ter rastreabilidade. Então, qual que é o ponto principal? Quando a gente fala de uma unidade beneficiária que está recebendo crédito de 2 unidades geradoras, né, a fatura dela vai vir um extrato consolidado. Então eu vou ter lá qual foi o volume compensado e o saldo acumulado, né? Por mais que eu tenha o saldo anterior para a gente entender se houve ou não movimentação de saldo, qual que é o nosso problema? Tanto o crédito injetado, quanto o crédito compensado, quanto o saldo acumulado, quanto a movimentação de saldo, eu sei que ocorreu de uma forma global, mas eu não consigo detalhar o que foi de cada usina. Então eu não sei quanto que a usina 1 injetou, eu não sei quanto que a 2 injetou, eu não sei de quem que consumiu saldo, eu não sei quem gerou saldo, eu não sei de quem compensou. Então esse maior problema de eu não saber de quem foi, qual unidade geradora foi, né, é que me gera o maior transtorno efetivamente para as múltiplas injeções. Então temos aqui alguns casos, né, que isso pode acontecer. O primeiro caso é justamente você fazer isso dentro de casa, né, ou seja, você mesmo apontar o cliente para 2 usinas, porque, poxa, tem um residual da usina 1 e um residual da 2. Como o cliente é pequeno, você vai e coloca o cliente nas 2 usinas, né? Você fala, legal, enche minhas 2 usinas. Só que não, você vai ter um problema desse cliente lá na frente que você não sabe efetivamente qual foi cada usina que injetou quanto para ele,
Tá? Então, existem formas de você encontrar essa informação? Sim, você pode, por exemplo, entrar em contato com a distribuidora, pedir um extrato detalhado daquela unidade beneficiária, para você detectar, por exemplo, quanto cada unidade geradora injetou. Mas existe um problema em comum, né, que por mais que você tenha um detalhe de quem injetou o quê, né, ou quanto, você ainda tem o problema do saldo. Porque se houve consumo de saldo, se houve geração de saldo, quem foi que gerou o saldo? Né? Quem foi que consumiu o saldo? De qual unidade geradora? Né? Então, por que esse é um problema? Quando você está fazendo isso dentro de casa, as duas unidades geradoras são suas, menos mal. Né? Por mais que você tenha problema em identificar o que veio de cada uma, né? O bolo da energia ainda é sob sua gestão. Agora, existe um outro caso que é justamente o cliente aderir em dois veículos jurídicos simultâneos. Então ele aderiu lá do seu lado na sua cooperativa e aderiu na associação do vizinho, né? E aí acontece, os dois vão fazer injeção, os dois vão botar em essa unidade beneficiária como uma beneficiária de uma unidade geradora, vão estar em duas listas, vai receber dupla injeção. Só que nesse caso, quando ocorre dupla ou múltiplas injeções e a outra unidade ou as outras unidades geradoras não fazem parte da sua gestão, aí sim você tem um problema muito grande. Por quê? Você não consegue demonstrar quem foi que gerou saldo, quem foi que consumiu saldo, de quem que é o direito de cobrança, de quem não é o direito de cobrança, até porque você não sabe quem é o outro veículo jurídico, né, que esse cliente fez adesão, você não sabe quem é a usina, você não sabe quanto ela gerou. Então, esse é um grande problema que nós temos, principalmente do lado do cliente, quando o cliente, sem saber que isso é um problema, faz isso sem querer, tá? Então, pessoal, dupla injeção ou múltiplas injeções nós temos que evitar ao máximo, porque a rastreabilidade da informação dela é de difícil acesso e muitas vezes ela é inconclusiva, tá bem? Então, bom, um tema aí de otimização é evitar múltiplas injeções dentro do possível, ok? Bom, aqui a gente vai cair para um segundo tópico, né, quando a gente fala de otimização de gestão de créditos, que é muitas vezes, né, o que a gente comentou da flexibilidade das unidades geradoras e do percentual de cotas. Então, bom, né, aqui voltando um pouquinho para o nosso slide, a gente tem aqui, né, o termo de adesão, né, basicamente, entre aspas, né, o contrato de adesão que um cliente, né, um consumidor vai fazer com o seu veículo jurídico, com a sua gestora. Tá? E por padrão, né, um contrato, um termo de adesão, ele vai trazer algumas informações, né? E aqui a gente trouxe 4 informações básicas, né? Ou seja, 4 informações muito comuns de nós encontrarmos dentro de um termo de adesão, que é quem que é o titular, né, o responsável, quem que está fazendo a adesão efetivamente, né? Qual é a unidade consumidora que vai estar participando, né, desse partilhamento. Em alguns casos eu vou estar falando qual que é a unidade geradora, né, e quantos por cento dessa unidade geradora esse consumidor vai ter direito. Então aqui a gente traz já o nosso primeiro tópico, né, que se a gente estiver trabalhando no modelo de cota fixa, né, como a gente comentou, então tem o modelo de cota fixa ou cota variável. Quando a gente está falando de cota fixa, de fato eu tenho que trazer para dentro do termo de adesão quem é a minha unidade geradora e quantos por cento de cotas eu vou ter daquela unidade geradora, perfeito? Agora, se eu não estou trabalhando com modelo de cota fixa, estou trabalhando com cota variável, eu necessariamente não posso trazer esse tipo de informação. Por quê? Porque é justamente o objetivo de me dar flexibilidade, ou seja, estou aderindo a um veículo jurídico, né? Minha unidade consumidora é X, só que eu ainda não sei para qual usina eu vou. Eu não sei quantos por cento de cotas eu vou ter, pode ser que no mês eu tenha mais, no outro mês eu tenha menos, então eu tenho cota variável. E aí o que acontece? Por que eu tenho que ter essa flexibilidade, né? Imagina que eu travo meu cliente numa usina e por algum motivo essa usina tem problema, ou ela está com baixa geração, ou ela teve alguma interrupção de geração e não vai gerar. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um ciclo onde eu não vou ter geração de excedente, de crédito para ser compartilhado com os meus beneficiários. Então o ideal é que eu realoque todo mundo naquele período, ou ninguém vai receber crédito, tá? Então, pela boa prática, né, ou seja, você quer sempre entregar economia para o seu consumidor, o ideal é que ele sempre esteja numa lista, ele sempre esteja recebendo crédito, por mais que ele não receba 100% do consumo, né, qualquer crédito que você injetar para ele é a economia que ele está tendo, certo? Então, pegando esse caso hipotético, que você alocou todo mundo numa usina 1, né? E aí veio o mês 1 lá, legal, o Lincoln, unidade consumidora dele, ele estava alocado na usina 1 com 1% de cotas, legal. Aí minha usina 1 deu problema, eu tive que remanejar o Lincoln. Aí eu coloquei o Lincoln no meu segundo ciclo
para a usina 2 com 2% de cotas, né? E aí resolvi o meu problema da usina 1. Chegou no período 3, né, no meu mês 3, eu voltei o Lincoln para a usina 1, né? Ou coloquei o Lincoln numa usina 3, né? E aí mudei de novo as cotas dele e tudo mais. Então, nesse caso, eu consegui ter a flexibilidade para pegar um consumidor e mudar ele de usina, mudar o percentual de cotas, né? É uma flexibilidade operacional extremamente positiva. Tá? Então, quando eu tenho essa rigidez, né, por parte do meu modelo de contrato, alocação de cota fixa, né, eu vou ter esses problemas com relação à minha usina ter algum tipo de paralisação, né, ou não geração suficiente, eu vou ter muitos clientes insatisfeitos. Então, esse aí é um dos maiores problemas, de fato, que nós temos com relação ao modelo de cota fixa. Tá? Então, a importância de, dentro do possível, trabalhar a flexibilidade da unidade geradora e das cotas para que você tenha flexibilidade operacional, tá bem? E por que é importante eu ter flexibilidade operacional? Por conta de um tema em específico que é o nosso próximo tópico, que chama-se usina trampolim. Então, o que é uma usina trampolim? Qual que é o conceito de uma usina trampolim, né? Então, eu tenho, pessoal, minha esteira de vendas, como a gente comentou, né? Eu tenho meu ciclo de vendas, esteira de vendas, eu tenho meu ciclo de gestão e meu ciclo de faturamento. Correto? Quando a gente está no ciclo da esteira de vendas, e eu não tenho ainda, eu tenho, na verdade, né, minha flexibilidade operacional, ou seja, eu não vou travar esse meu cliente, esse consumidor, essa unidade beneficiária, eu não vou travar ela numa usina com um percentual de cotas fixo, né? O que eu vou fazer? Muitas vezes eu não vou já apontar ele diretamente para qual usina ele vai entrar. Eu ainda não sei, eu quero esperar chegar no final do mês, ver quanto de vendas eu fiz, qual foi o volume de contratação que eu tive, e aí sim eu começar a alocar, distribuir melhor os meus clientes. Então, se eu quero represar os clientes antes de alocá-los nas usinas, né, eu vou usar do conceito de usina trampolim ou usina digital. Eu vou ter uma usina de prateleira fictícia, onde todos os meus clientes vão cair nela, e essa usina eu não vou fazer nenhum tipo de controle de percentual de cotas. Ali é uma usina que ela tem, entre aspas, né, capacidade de geração infinita, né, eu não tenho um teto de volume que ela está gerando porque ela é uma usina fictícia. Então todo contrato, como um contrato ele vem com base no consumo médio de uma unidade consumidora, eu vou pegar essa unidade consumidora, esse consumo médio, e vou colocar dentro dessa usina fictícia. Vai chegar no final do mês, onde eu preciso efetivamente alocar esse cliente dentro de uma usina, eu vou olhar para minha usina trampolim ou minha usina digital, né, minha usina de prateleira, enfim, a nomenclatura que ficar melhor, e eu vou alocar todos esses novos contratos desse último mês. Então eu tenho exatamente tudo que está lá foram novas vendas, né? Então eu consigo pegar aquela nova venda, eu consigo visualizar como é que foi a performance do meu time de vendas naquele mês, é muito mais fácil a visualização. Então, tanto do ponto de vista de quem está vendendo, quanto das suas usinas que efetivamente estão com cotas amarradas. Então você vê se teve perda efetivamente de contrato, quantos por cento das cotas você perdeu naquela usina, e aí sim você vem pegando os seus clientes da sua usina trampolim e alocando ele para as respectivas usinas com percentual de cotas daquilo que você vai enviar para uma lista de distribuição. Então a grande vantagem, né, de você ter flexibilidade operacional, não travar contratualmente o seu consumidor numa usina com percentual de cotas é a possibilidade de você conseguir justamente ter uma usina virtual, trazer todo mundo para dentro, ver o tamanho do seu bolo, ter um controle melhor de volume de energia. Então aqui a ótica é basicamente olhar quilowatt-hora mês médio de consumo que você está tendo dos seus contratos. E com base nisso você vai alocando esses clientes para as suas respectivas usinas para fazer, né, a melhor combinação possível de alocação e suprir tanto as usinas quanto zerar, né, todos os seus novos clientes que estão nessa usina trampolim. E caso você não tenha, né, você fala, poxa, eu não quero botar mais clientes numa usina, colocar mais clientes numa usina e vou mandar menos crédito para eles, né? Você quer garantir que todos os seus clientes tenham 100% ali ou próximo de 100% de compensação do consumo. Então você às vezes pode pegar e falar, não vou pegar todos os meus novos contratos que estão na usina trampolim desse mês, não vou conseguir alocar todo mundo, vou alocar a metade, e metade vai ficar represado, né? Então você consegue ter mais flexibilidade, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista de gestão, tá bem?
Então, pessoal, esses foram os 3 principais tópicos que estão relacionados à otimização da gestão. Apesar de serem conceitos simples, são conceitos que ou complicam muito no caso de múltiplas injeções, dá muito trabalho a gente poder gerenciar isso, e da mesma forma a flexibilidade operacional me dá muita flexibilidade. Então eu consigo ter uma operação muito mais saudável, porque eu tenho flexibilidade de tirar um cliente, colocar ele em qual usina eu quiser, zerar a cota, aumentar a cota. Então eu consigo gerenciar muito melhor a minha carteira quando meu cliente não está preso a uma usina com um percentual de cotas fixo, tá bem? Então, bom, pessoal, essa aqui foi a nossa última aula, efetivamente, de conteúdo, de estratégia para geração distribuída compartilhada. O que nós vamos fazer aí no nosso último episódio é falar um pouquinho de como usar, né, como estruturar uma operação do ponto de vista digital, tá bem? Agradeço a sua atenção até aqui e nos vemos em nossa próxima aula com o nosso último episódio do nosso curso de geração distribuída compartilhada da Vatio. Até breve e até a próxima.